Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Bet Matrix. Meu nome é Leonardo. Nesse vídeo eu vou abordar a possibilidade de Zion não ser real, que é a possibilidade que eu acredito mais. A Zion pode ser real, mas nesse caso, para mim, precisaria de mais explicação de como funcionam esses ciclos, do porquê que as máquinas permitem que uma ameaça se reproduza, evolua tecnologicamente e chegue a um ponto de se tornar um problema, mesmo que pequeno. Que para mim, a humanidade sempre, nesse caso de Matrix, sempre foi um problema pequeno. A humanidade não é capaz de eliminar as máquinas. E o final, apesar daquele final que foi frustrante na época do Matrix 3, foi frustrante, mas uma coisa, desde aquela época eu já... Cara, a Matrix, eu tinha essa conclusão. A Matrix não vai deixar de existir porque o planeta está inabitável, cara. Entendeu? Ou seja, querendo ou não, essa trégua foi um bom final e para mim fez sentido com a história, com que as irmãs Wachowski colocaram, né? Que elas sempre criticaram muita coisa da sociedade, tanto é que o primeiro filme, o Neo, vai lá e faz uma crítica à própria humanidade, né? E em muitos pontos, não defendendo um lado ou outro, porque os dois lados estão errados. A partir do momento que tem uma guerra, os dois lados estão errados. Elas não terminariam e nem vão terminar, na minha opinião, e não vão terminar, para mim. Considero a possibilidade de que seja diferente, mas para mim não vão terminar com a eliminação de um dos dois lados. Para mim, o melhor final é um convívio pacífico de humanos com máquinas e humanos com humanos. Entendeu? Ah, mas teve guerra, muita gente morreu dos dois lados. Entendeu? Toda guerra, se você for parar a pensar assim, mas ele matou um parente meu, provavelmente, se você está lutando essa guerra, você matou o parente de alguém também. Então, os dois perderam, os dois têm motivos para querer continuar, mas alguém tem que parar, alguém tem que quebrar esse ciclo. Ou você vai lá uma guerra, numa guerra você tem um parente, um pai, uma mãe que foi para a guerra e morreu. Daí você vai lá, cresce, se alista e futuramente vai para uma guerra. E você vai lá, lutando essa guerra, você vai matar o parente, a mãe ou o pai de alguém que vai crescer e continuar esse ciclo. Alguém tem que parar. É meio utópico, Vai fazer o quê? Vão simplesmente aceitar o mundo do jeito que ele é e ficar de braço cruzado, é isso? Então, logo logo a humanidade vai ser extinta, né? Não precisa nem pensar muito. Se a humanidade fosse mais unida, a gente já estava em Marte, cara. A gente já estava em Marte. Entendeu? Se fosse unir tecnologia, Rússia, Estados Unidos, esses países aí, em vez de fazer as coisas juntos, eles fazem tudo separado, né? Tanto é que a própria chegada na Lua, os Estados Unidos chegou, mas teve espionagem lá, porque os russos estavam mais à frente em alguns quesitos, né? Os cálculos, os russos tinham pontos que eram superiores. Os americanos foram lá, espionaram e foi uma união forçada, né? Mas, querendo ou não, os russos tiveram uma colaboração, né? E a Estação Espacial, uma das maiores obras, uma obra no espaço, né? Foi o quê? Fruto do quê? De união. Mas eu não vou me alongar nisso, né? Isso é lógico, Só que as pessoas, a humanidade segue uma coisa que não é lógica. E tá vindo aí agora, para quem acompanha, eu não acompanho muito porque eu me incomodo com essas coisas atuais aí, né? Que eu não vou nem mencionar porque aqui não é o foco do canal aqui, mas parece um retrocesso.
E tinha até uma frase do Peninha, não sei se foi Peninha, um gaúcho, gremista, historiador. Ele fala: o povo que não conhece seu passado está fadado a repetir os mesmos erros. Teve um tempo que eu concordei com essa frase. Mas, olha, a gente conhece a história e está vendo coisas aí se repetir. Né? Tá vendo ideias aí voltarem. Tá, mas eu não vou me perder mais. Tá, Zion. Não faz sentido as máquinas libertarem, permitirem que esse 1% se reproduza e se desenvolva tecnologicamente para chegar ao ponto de ser uma ameaça. Para mim isso aí já não faz sentido. Daí tem um ponto do Neo, usar os poderes fora da Matrix, que eu já vi um vídeo de teoria. Falando que talvez ele não tenha poderes fora da Matrix, na possibilidade de Zion ser real. Talvez ele simplesmente tenha algum dispositivo Wi-Fi que desliga as máquinas. Tá. É uma ideia boa. Tá, mas nesse vídeo vamos focar, Zion não é real. Tá. As máquinas permitem aquilo, querem agradar esse 1%, sendo que elas poderiam simplesmente deixá-lo morrer. Né? Descartá-lo. Mas não, ela fez outro sistema, outra camada da Matrix para agradar aquele 1% e manter a bateria. Né? Que é um dos propósitos da humanidade. Porque esse negócio da bateria, isso aí não é só por esse motivo que a humanidade está lá. Provavelmente tem algo semelhante ali a aquilo que foi dito no Eu, Robô, que as máquinas burlaram as 3 leis da robótica, do Asimov, e no fim eles começaram a prender os humanos de alguma maneira. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão de que a humanidade era o grande inimigo da humanidade e a própria humanidade. Algo semelhante a isso. Né? Talvez nos protegendo de nós mesmos e nos mantendo vivos. Porque se você levar em consideração que houve 5 versões da Matrix, o Neo era a 6ª, e as máquinas já estão nesse topo aí desde o início desses ciclos, e cada ciclo desse varia entre 100, 150 anos, 200, dependendo do nível da destruição de Zion, né? Que daí vão vir 23 habitantes, uma quantidade de homens e de mulheres. Eles têm que se reproduzir, têm que ensinar como construir, como várias coisas, medicina, tudo. Você tem que ensinar tudo, você começa tudo do zero, até você chegar num ponto que você tem uma tecnologia com naves flutuantes. Olha, isso leva um tempo, hein? E as máquinas estão lá, soberana, só evoluindo. Talvez nem tanto, elas talvez não estejam tão soberanas, por quê? Porque talvez exista uma guerra entre máquinas, entre 2 facções. Sempre existiu, e talvez essa guerra exista há muito tempo. Né? Uma facção que é a eliminação total da humanidade e outra facção que é proteger a humanidade de alguma forma. E não entenda isso como bondade. Não o tipo de bondade humana, pelo menos, né? Como a gente entende a bondade. Então tá, Zion, só por aí tem mais argumentos de Zion não ser real, mas tá, daí tem o Smith, né? Se você no primeiro filme, porque o Smith não se tornou um problema só no segundo filme. No primeiro filme ele já se mostrava um agente estranho. Ele tinha comportamentos estranhos. Até os próprios agentes estranharam lá. Quando ele vai interrogar o Morpheus, ele fala aquelas coisas lá que eu sinto fedor, eu me sinto contaminado por isso. Ele faz uma crítica à humanidade e aquilo ele tem razão. Não discordo dele, nunca discordei, não discordo hoje e não discordei na época. Entendeu? Não que eu diga, a humanidade não tem ninguém que preste. Tem gente boa, tem muita gente boa no mundo, tem.
Se não tivesse, eu acho que já tinha explodido tudo, né? Mas talvez ali o Smith já tenha sido modificado porque de alguma forma a facção das máquinas que quer a eliminação da humanidade já tinha ciência do escolhido e já tinha ciência que essa versão podia ser diferente. Entendeu? Eu já estava cansado desse ciclo. Ele não vou eliminar esses caras aí, não tem jeito. Entendeu? Eles sempre querem guerra. O que é isso? O nome disso é genocídio, né? Outra razão por que Zion não é real, porque senão as máquinas iam tá causando genocídios cíclicos, né? E também tem um detalhe, o detalhe não, uma coisa que nunca foi respondida, o que acontece com as pessoas, aquelas pessoas que são dominadas pelos agentes, será que elas morrem? Porque é dito que quando morre dentro da Matrix, morre fora. Tá, mas esse argumento é dado? Esse argumento não. Isso é falado por pessoas que já estão fora dela. Ou seja, não tem interesse nenhum das máquinas de manter esse povo vivo e as máquinas não têm nem como. Né? Na verdade elas têm. Dentro da minha possibilidade elas têm como impedir que eles morram. Ou seja, morreu dentro da Matrix. Tá, aquilo vai causar um choque no cérebro porque a pessoa acredita que aquilo é real, então ela morre fisicamente. Tá, mas se as máquinas já intervirem ali, tá, morreu dentro da Matrix, ela já intervém no corpo, o corpo vai ter um choque lá, medica essa pessoa, porque tem vários cabos lá, que pode ter medicamento, pode ter um monte de coisa lá, já intervém ali, não, daí faz o quê? Ou reinsere a pessoa no mesmo corpo e faz a lembrança dessa possessão, se é que tem alguma lembrança, né? Ou simplesmente a pessoa apagou, né? A partir do momento que o agente assume o corpo, a pessoa apagou, ela não tem lembrança, ela não está ali vendo aquilo ali, ela simplesmente apagou. A máquina simplesmente reinsere para dentro da Matrix no hospital, né? Ou num caso muito drástico, reinsere como um bebê, né? Eliminando todas as lembranças dessa pessoa, ou pelo menos embaralhando elas, colocando ela, porque ela vai, já que ela está sendo um bebê, a mente vai acreditar que ela é um bebê. Daí, com o tempo, tanto essas pessoas que são reinseridas quanto os bebês, de alguma forma têm fragmentos de memória, né? Isso dentro da Matrix, como muita coisa foi modificada dentro da Matrix, tem a versão deles de fantasma, tem a versão de vampiro, tem a versão disso e daquilo, e explica por que tem isso, né, por causa das versões de Matrix Pesadelo e Paraíso. Pode ser a versão de Matrix para reencarnação, né? Mas eu já estou aqui me alongando, já fui para outro, mas são assuntos que eu acho que são interessantes. Tá, ou seja, o Smith tem um vídeo do Elegante que ele vem com uma teoria de que o Smith é o escolhido. E como eu falei, talvez o Smith seja o escolhido das máquinas, né? E no primeiro filme ele já tinha lá aquela cena do Morpheus. Ele se desconecta o fone. Ele fala um monte de coisa ali, ele já estava diferente ali. Ele já estava seguindo meio que o Neo, porque o Neo vai evoluindo aos poucos, né? E tanto é que logo depois ali eles vão evoluindo mais ou menos ao mesmo tempo. Porque tu vê ali, ele se desconecta, ele tá falando coisas ali que ele tá contaminado, que ele odeia a humanidade, isso e aquilo. E o que tá acontecendo lá fora? O Neo tá vindo resgatar o Morpheus. E tem a primeira coisa que aquilo ali eu acho que é completamente instintiva, que é quando ele desvia das balas, né? Ali o Neo já morou, opa, esse cara aí tá ali, foi instintivo, mas daí no metrô o Neo já, ali não, ali ele para, tanto é que o Morfeu fala, ele tá começando a acreditar.
até chegar no ponto lá que ele morre e retorna, que é claramente uma alusão a Jesus. E quando ele retorna, quem é que fala para ele? Porque agora estão dizendo que que no filme 4 a Trinity pode ser escolhida. Eu acho que não é bem isso. Pelo menos na sexta versão e na sétima, que tem, alguns estão falando que todas as 5 versões da Matrix tinham uma versão do Neo, uma versão da Trinity, do Morpheus, ou seja, são tudo ciclos e loops repetitivos. Eu não... Pode ser, essa possibilidade existe, mas eu não considero. Mas pelo menos na sexta e na sétima está garantido que é, né? E a Trinity faz parte daquilo. Ou seja, talvez nessas duas versões exista uma necessidade de Neo e Trinity, um meio que precisa do outro. E talvez na sexta versão, que foi a da trilogia original, a Trinity não percebeu que ela era só a pessoa que ama o Neo. A Trinity não... Talvez ela já tivesse poderes lá e fosse capaz de fazer muita coisa na sexta versão. Tá. Não vou me alongar nisso aí. Agora vamos continuar no Smith. O Smith retorna no segundo filme, né? E ele já vem diferente. Daí ele fala lá naquela conversa lá, depois que o Neo encontra o oráculo, eu sabia o que fazer, eu devia voltar à fonte, mas eu me senti compilado a fazer isso, né? Ou seja, aquilo ali pode ter tido interferência dessa facção que quer a extinção. Tanto é que o objetivo do Smith a partir dali é o quê? Eliminar tudo e se tornar um problema até para a própria Matrix. Ou seja, além de eliminar a humanidade, eles iam assumir o controle. Essa facção que quer a extinção da humanidade ia assumir o controle que está na mão da facção que não quer a extinção da humanidade. Daí tem... Continuando, talvez tivesse mais coisa para me complementar, mas daí tem o terceiro filme. O Neo vai lá, faz o acordo lá com o Deus Ex Machina, e naquele momento eu até pensava, duas coisas que eu pensava. Primeiro, eu sempre vi Matrix como as pessoas estão lá dentro, lá elas seguem roteiros, né? Elas não têm escolha. Não, elas não sabem que estão dentro do programa de computador, mas elas podem estarem vivendo e tendo as escolhas, porque eu acho que se elas são 100% manipuladas, elas não têm livre-arbítrio dentro da Matrix nenhum, eu acho que a quantidade de rejeição ia ser bem maior. Eu acho que elas têm escolha lá dentro. Elas não têm, elas não sabem que estão dentro de um sistema de computador, né? Do mundo virtual. Mas elas podem ter. E quando eu vejo o Deus Ex Machina, por muito tempo eu achei que não, as máquinas são simplesmente marionetes. Esse cara aí que manda. Se ele mandar virar para a direita, elas vão. Não, pode ter máquinas bem conscientes, né? Que até os programas são conscientes. O Merovingio não quer morrer, né? Se escondeu lá dentro. E o Bruno Zago, ele falou um negócio que, olha, eu nunca vi em lugar nenhum. Ele reviu o Matrix e disse: o Merovingio era a versão antiga do Oráculo. E ele veio com os argumentos bons. Tanto é que quando o Seraph entra lá no clube Hell, no terceiro filme, para libertar o Neo do loop, que ele estava lá na estação, naquele lugar subterrâneo, né? Que ele foi aprisionado pelo Merovingio. O Merovingio fala para o Seraph: está aí o Judas. Ou seja, o Seraph já protegeu o Merovingio. O Merovingio é uma versão do Oráculo antiga. Uma versão não muito boa,
né? Provavelmente que tava mais pro lado dessa facção que quer a extinção da humanidade, né? E por quê? Talvez existam facções de máquinas que tenham... Vamos dizer, eu quero morrer? Eu simplesmente, se alguém mandar pra mim, eu vou fazer o que for e colocar minha vida em risco? Eu não, né? Seres conscientes são assim, né? Tá. Por que... E tá. Daí o Smith teoricamente é morto, o que eu acho que talvez não, né? Teve alguma interferência da facção azul, vamos dizer assim, a facção do controle, né? Que até tem algumas imagens nos trailers que tem máquina que está com luz azul, a facção azul, né? A facção do controle que quer o extermínio. A facção azul interferiu ali, opa, não, esse aqui é o nosso escolhido, esse aqui é o nosso cara, entendeu? Eu tô sabendo que tu vai manter o Neo aí, por que tu vai manter o Neo vivo? Né? Ou se ele morreu, por que tu vai ressuscitar, por que tu vai manter o Neo vivo? Por quê? Porque tu quer usar ele em algum momento, né? Acho que a máquina é tola. Vai trazer o Neo de volta pra... O Neo poderia se tornar um grande problema, né? Mas daí o que eles fizeram? Fizeram uma versão nova da Matrix. Daí tem aí o novo Smith e o novo Neo. E provavelmente os humanos agora, só agora, vai ter um mundo real, né? Que alguns dizem que a cidade lá é Io. Acho que é Io. Que é onde provavelmente é chefiada pela Niobe. E a Niobe não é garantia de que Zion existia. Ah, estão vendo ali? A Niobe tá lá. Aquilo ali não é garantia que Zion existe. E a Niobe não é garantia que Zion existe. A Niobe pode ter se libertado da Matrix após o fim do terceiro filme. Porque a conversa da Oráculo com o arquiteto diz: quem quiser se libertar, se liberta. E provavelmente a Niobe, que já tinha ciência que aquilo era um programa de computador, a Niobe quis se libertar, né? E provavelmente tem algum nível de interação com máquinas. Por quê? Porque existe uma guerra de máquinas com máquinas e seria razoável a facção que não quer o extermínio da humanidade e permitir que parte da humanidade viva no mundo real, que essa fração da humanidade não queira mais guerra, pelo menos não com aquela facção. Ou seja, já é o início de um convívio pacífico, né? E talvez tenha uma cena que eu vi num clipe, acho que era vazado, mas pelo jeito não é não, liberaram mesmo. Talvez para confundir, talvez para... Que tem uma cena que eu, olha, não sei se aquilo ali é o mundo real, não. Porque se for dentro da Matrix, uma das perguntas aqui é: por que a Niobe não tem um eu digital? Por que ela não tem uma versão digital? Ela tá na mesma aparência que ela tá no trailer. E nesse próprio vídeo, que é no canal Fab TV, e nesse próprio vídeo é mostrado na Niobe imagens a mais do que só no trailer. E ela tá com a mesma aparência. Por que ela tá dentro da Matrix com a mesma aparência? Talvez as máquinas já tenham resolvido o problema dos nanorobôs. Ou seja, já é possível viver na superfície. Mas a Matrix sempre vai existir. Porque hoje em dia não tem gente que vive aí uma vida artificial dentro de redes sociais. Logo vai ter esses óculos de realidade virtual. Não tem gente que vive mais tempo nessas bolhas do que no mundo real. Muitas vezes parece que não, talvez nem conversar direito saiba mais, porque só fica mandando mensagem. É isso, né? Essa foi a minha possibilidade. Espero que tenham gostado e até mais. Falou!